bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o vocabulário e o tema de hoje é os números. Vamos falar sobre os números cardinais e sobre os números ordinais. Você sabe identificar a diferença entre os números cardinais e ordinais? Da mesma forma da língua portuguesa, no inglês, o uso dos números é do mesmo jeito, da mesma forma. Os números cardinais, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, ok? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre os números cardinais. Vamos lá. Nós temos aqui uma amostra nesta tabela até o número 100, tá? Nós vamos fazer a leitura e eu vou explicar para vocês como é feita a construção dos números em inglês. Vamos lá. Então, primeiramente, nós temos esta base de 1 a 20. Lembrando que o número 0, ele vai ter duas formas de ser lido e eu vou já falar isso para você, tá? Vamos lá, vamos aqui para a tabela. Cardinal numbers. Então, escutem, depois nós vamos repetir, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vou repetir até o número 20. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Então, como vocês podem observar nesta primeira parte aqui dos números, até o número 20, a partir do número 13 até o 19, nós usamos aqui, ó, este final aqui da palavra, a palavra teen, que significa jovem, adolescente, tá? Então, fica caracterizado aqui de 13 até o 19, seria no caso da adolescência, né? Então, é uma ideia que o inglês tem para identificar essa numeração. É o acréscimo da palavra teen, que significa jovem, adolescente, tá? Então, aqui nós temos essa terminação para esses números aqui, ok? Aí nós vamos ter aqui a formação dos números nos intervalos, né, das dezenas, 21, 22, 23 até o 29º e os outros demais números que ficam no intervalo da casa de 30, de 40 e assim por diante, ok? Então, da mesma forma que é feito no português, é na língua inglesa, com uma pequena diferença. Por exemplo, aqui o número 21, no português nós acrescentamos o I, né? No meio da palavra, 21. No inglês não há necessidade de colocar isso, você apenas vai colocar a dezena e a unidade. Então aqui, ó, 21, a dezena 20, 20, e a unidade 1. Então 21, 21. 22, 22. 23, 23. E assim por diante, 29, 29. Então a dica é, você vai pegar a dezena e a unidade. Bem simples assim, ok? As outras dezenas que nós temos, nós vamos ver aqui, ó, o 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Essas são as outras dezenas. Um pequeno detalhe aqui e eu vou abrir um parêntese para você. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar na minha pronúncia a pronúncia do inglês americano.
nós sabemos que nós temos duas principais formas de pronunciar o inglês, que é o inglês americano e o inglês britânico. Eu gosto de falar mais o americano, mas quem tem dificuldade em pronunciar da forma do inglês americano, por conta que é um pouquinho mais enrolado, entre aspas, tá? O inglês britânico, ele é mais seco, tá certo? E você pode utilizar qualquer uma das duas formas que estão corretas. Então eu vou pronunciar das duas formas para você identificar a diferença deles. Então veja, nós temos aqui o número 30, no americano 30, o britânico 30, é a mesma coisa. Professor, qual é o que eu uso? Qualquer um dos dois, ambos estão corretos. O 40, 40 ou 40. O 50, 50. Não tem muita diferença dos dois. O 60, 60. O 70, 70. O 80 pode ser 80 ou 80. Você dá uma ênfase no T, tá? 80 ou 80. E o 90, 90. Ok? Então essas são as dezenas. Eu vou repetir apenas as dezenas para você. A partir do 20, 20 ou 20, 30 ou 30, 40 ou 40, 50, 60, 70, 80 ou 80, 90. Essas são as nossas dezenas. Lembrando que, para fazer o intervalo entre elas, né, acrescentando as unidades, você simplesmente vai pegar essas dezenas e colocar a unidade depois delas na forma escrita. Por exemplo, o número 35. Você vai pegar a dezena 30 e a unidade 5, 35. O número, por exemplo, 46. Você vai pegar a dezena 40, 40, e a unidade 6, 46. E assim por diante, você vai chegar até a última dezena, 99, 99. Ok? Entendido? Aí, após a última dezena, nós vamos chegar nas centenas. O 100 é uma centena, 100. Repita comigo, 100. Esse número, tá? O 100, a partir dele, você também formará as outras dezenas, acrescentando antes da palavra 100. Por exemplo, 200, 200, 300, 300 e assim por diante, tá? Basta colocar um número antes da palavra 100, ok? Professor, para fazer os intervalos nas centenas, é o mesmo processo. Por exemplo, você pegar o número 253, você vai fazer passo a passo a centena, a dezena e a unidade. Então, 253. 200, duas centenas, 200. 50, 53. 253. 253. Ok? Aí você vai colocar o AND, A-N-D, que é a letra E que nós lemos como o I. Entendido? Ok. Continuando aqui, ó. Nós temos alguns detalhes aqui que eu vou passar para você agora. Vamos lá, ó. Nos números cardinais em inglês, do número 13 ao 19, como nós falamos, nós vamos ter o acréscimo da palavra 10. Lembre-se disso, 10, tá? Então, elas possuem essa terminação da sílaba, tá? Por essa indicação, lembrando da idade, tá certo? Da juventude, tá bem? Essa é a principal dica que eu posso dar para você, tá? Para formarmos os números a partir, né, das dezenas, como nós explicamos, você vai utilizar a dezena e a unidade, tá? Aqui está descrito o que nós falamos agora há pouco, ok? Vamos lá. Seguindo aqui, ó, os números cardinais podem aparecer antecedidos de um determinante, quando estiverem posicionados antes dos determinantes. Essa é
é necessário para a estrutura, você pode utilizar a palavra of, que é uma preposição de, tá certo? Então vejam, you're my one hope. Você é a minha única esperança. Então não precisa, tá? Aqui, ó, muitas vezes você utilizar, tá? Como na língua portuguesa. Tem essas pequenas diferenças, porque fica subentendido que essa palavra vai estar lá, tá bom? Aqui, ó, one of my friends gave me this book. E não one my friends, né? Então você tem que acrescentar aqui no caso o of. Um dos meus amigos me deu este livro, tá? O número 0, como nós falamos agora há pouco, nós vamos ter duas formas de falar o 0. Primeiro, zero, bem parecido com a língua portuguesa, zero. Mas o número 0 também tem a pronúncia de O. Repita, O. Quando é que eu vou usar o zero e quando é que eu vou usar O? No geral, para o número 0, você pode utilizar o zero. Mas quando você for indicar, por exemplo, um número de telefone, o número de uma residência, tá? Ou você vai soletrar algum número específico, você vai utilizar aqui a pronúncia OU. Por exemplo, digamos que uma casa, o número da casa é 1002. Você pode ler 1002. Então, nesse caso, você não vai utilizar a palavra zero. Vai utilizar a palavra ou, identificando o número 0. Se você pegar, por exemplo, um número de telefone e tem o 0 lá também neste número. Por exemplo, vamos inventar um número aqui para você. 990011345. 9900 e assim por diante, tá certo? E aí você vai descrever número após número, de um por um, seguindo a ordem, tá certo? Então, lembre-se disso. O número 0 pode ser utilizado como zero, que é no geral, e para número de telefone, número de residência, tá? Você vai utilizar aí a pronúncia OU, tá certo? Nós também temos nos números ordinais, tá? Na língua inglesa, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, né? Os números ordinais, eles têm principalmente duas funções dentro da linguagem, da língua inglesa. Você vai utilizar, obviamente, com a função de numeral e nas datas que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. Então, presta atenção, ó. Pessoal, nós temos aqui os 3 primeiros números ordinais. Primeiro, segundo e terceiro são diferentes dos demais, tá? Então veja aqui, ó, com a exceção de first, que é primeiro, second, segundo e third, terceiro, tá? Eles são os 3 que são diferentes de todos os outros. Primeiro, first, segundo, second, terceiro, third. Aí, pessoal, o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar nos outros números, a partir do quarto, você vai acrescentar o TH. E eu vou já mostrar isso para você. A abreviação dos números ordinais, tá? Em inglês, ela é feita dessa forma. Olha aqui, ó. Vejam, você vai adicionar ao número a terminação da palavra. Lembra que quando você vai colocar um número ordinal, você coloca a bolinha e o tracinho, né? Por exemplo, o número primeiro, você coloca o número 1, a bolinha e o tracinho, e isso indica o número ordinal primeiro. Em inglês, como é que é feito isso? Você vai pegar o final da palavra. Então aqui, primeiro é first, termina com ST. Então se você pegar um texto, uma frase ou qualquer coisa do tipo e ver um ST, então saiba que isso é primeiro, first. Segundo, second,
termina com ND. Então, 2ND indica o número segundo. O terceiro, third, termina com RD. Então, 3RD indica o número terceiro. Então, observe que o número primeiro, first, segundo, second, terceiro, third, são os três que são diferentes dos demais. E todos os outros, o que é que você vai fazer? Como nós falamos, você vai pegar o número cardinal e vai acrescentar TH. Olha como é fácil. É só pegar o número cardinal e acrescentar o TH. Como assim, professor? Por exemplo, como é o número 4? Não é for? For é o número 4. Se você acrescentar TH, vai ficar fourth. O som de F, tá? Fourth é o número quarto. Veja que, como a terminação agora ficou TH, você vai acrescentar o número e o TH para indicar um número ordinal. Então, todos os outros, como você pode ver nessa tabela, nós acrescentamos o TH. Simples assim, tá? Só temos aqui também alguns detalhes específicos de algumas palavras que serão trocadas algumas letras. Observe, nós temos aqui, por exemplo, o número 5. Você lembra como é o número 5 em inglês? 5. Termina com VE. Olha como é a regrinha, tá, pessoal? Você vai tirar o VE da palavra 5 ou de qualquer outro número que termine com VE. Você tira VE e acrescenta FTH. Então vai ficar, ó, fifth, que é o número quinto, tá? Então, como é a regrinha? O número terminou com VE, por exemplo, o número 5, 5, tira o VE e coloca FTH. Outra regrinha é quando termina com a letra E. Você também retira o E. Olha o número 9. 9 não é 9? Então, tira o E e coloca o TH. Vai ficar 9, que é o número nono. E, por fim, quando termina com Y, por exemplo, o número 20, né? 20, termina com Y, você retira o Y e coloca IETH. Então, são três regrinhas que você vai utilizar para formar os números ordinais. Três exceções. Primeiro, quando termina com VE, o exemplo aqui, o número 5, tira o VE e coloca FTH. Quando termina com a letra E, tira o E e coloca TH. E quando termina com Y, você tira o Y e coloca IETH. Lembrando que esse TH, no geral, vai ter som de F. E, mais uma vez, os três primeiros são os diferentes dos demais, que é o primeiro, first, segundo, second, terceiro, third. Os demais, você vai adicionar TH nos números cardinais. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. E assim por diante, tá? Então, todos eles aqui, ó, você adicionou o TH. Um detalhe interessante aqui, ó. Nos intervalos das dezenas, como é que é feito os numerais ordinais? Observe que aqui, ó, 21º. O que é que foi feito? Você repetiu o número 20, que é a dezena normal, o número cardinal, 20. E a unidade ficou o número cardinal. Então, 21º, 21st. 22º, 22nd, 23º, 23rd, ok? Então, para formar os intervalos dos números ordinais, nas dezenas, repete a dezena normal, o número cardinal, e a unidade você vai colocar na forma do número ordinal. Deixa eu colocar aqui outro exemplo para você. Eu vou pegar, por exemplo, o número 30º, 30th, aqui, ó,
trigésimo. Então, por exemplo, 35º. 35º vai ficar 35th. Que você vai colocar 30 e o número quinto. Basicamente, é assim que forma os números ordinais, ok? Vejam, quando lemos ou escrevemos por extenso, né, escrever os números ordinais em português, tanto na dezena quanto na centena e no milhar, todos os algarismos vão para a sua forma ordinal. Mas no inglês, no entanto, apenas o último algarismo vai para a forma ordinal, né? O que nós acabamos de falar. Os números ordinais das dezenas, você vai colocar o número cardinal e o final, a unidade, você vai colocar o número ordinal, ok? Vejam, né, os exemplos que nós colocamos aqui para vocês, tá? Então você vai dar uma olhadinha aqui nessa descrição para entender melhor, tá bom? Aqui nessa tabela nós temos aqui, só para você ver a relação do número ordinal e o número cardinal. Vejam, o número primeiro, first, né, que vem do número 1, segundo, second, que vem do número 2, third, terceiro, que vem do número 3, three, fourth, que vem do número 4, né, four, e assim por diante. Nesta tabela é um exemplo aqui para você, tá? Uma comparação, um comparativo dos números ordinais e dos números cardinais, tá? Então eu falo para você o seguinte, para fazer uma pesquisa dos demais números, tá bom? Você pode colocar no seu pesquisador aí na internet os números em inglês e ele vai te dar uma tabela com a maioria dos números cardinais e também dos números ordinais, ok? Um abraço e até a próxima aula.